A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg e este é o Jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Os órgãos de comunicação do governo federal vêm mostrando diariamente que nosso país tem avançado economicamente. Os principais indicadores financeiros mostram isso. Também as instituições financeiras de nosso país e principalmente as instituições internacionais financeiras também estão constatando isso. Digo que esses números são de grande importância para quem busca investimentos. Também digo que esses números são reais. E por uma razão muito simples. Todos os investidores precisam da realidade, sem qualquer tipo de mascaramento, e também eles não se interessam por posições políticas de veículos de comunicação que se preocupam exclusivamente em desacreditar a atual administração federal. Agora, você precisa saber por que essas instituições financeiras internacionais vêm tendo confiança no Brasil. E ela se efetiva, sabe por quê? Por programas de governo sério. Ela se efetiva pelo sistema de realidade que o nosso país apresenta. E tudo isso recebe mais confiança ainda porque o mundo está vendo as potencialidades de trabalho da nossa gente. A nossa produção de alimentos para o mundo tem qualidade, tem tecnologia e principalmente o nosso produtor de alimento tem o maior programa do mundo em preservação ambiental. E se tudo isso não fosse suficiente, o Brasil tem ainda as maiores reservas de florestas do mundo. O Brasil tem as maiores jazidas de nióbio do mundo. O Brasil tem a maior reserva de água do mundo. O Brasil tem a maior reserva de ferro do mundo. O Brasil tem as maiores jazidas de ouro, de pedras preciosas. O Brasil tem uma das maiores reservas de gás do mundo. O Brasil tem petróleo. O Brasil tem, acima de tudo isso, o Brasil tem um presidente que não é ladrão. E isso incomoda muita gente. Se você acha isso pouco, eu posso te informar que o Brasil tem muito mais. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O destino sustentável do lodo de esgoto, chamado biossólido, é um grande desafio para as empresas. Mas o uso agronômico do material é viável e rentável para a agricultura. O lodo de esgoto serve como fonte de matéria orgânica e nutrientes para o solo, pois tem alta concentração de nitrogênio e fósforo. E fica mais estável, homogêneo e tem odor mais suave que o humus. Viabilize o uso sustentável do lodo de esgoto na sua plantação. O meio ambiente, a empresa parceira e a sua produtividade só tem a ganhar. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Na conclusão do voto pelo arquivamento do pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, o ministro Alexandre de Moraes disse que caso aconteça na eleição de 2022, o que aconteceu em 2018, os responsáveis irão para a cadeia. As últimas eleições presidenciais, que elegeram o presidente Jair Bolsonaro e o seu vice, o general Hamilton Mourão, foram marcadas por mensagens de ódio e também de proliferação de notícias falsas,
contra candidatos e o sistema eleitoral brasileiro nas redes sociais também. O governo do Talibã está pressionando alguns países para a liberação de bilhões de dólares pertencentes aos afegãos em reservas de fundos no exterior. O Afeganistão possui bilhões de dólares em ativos com o Federal Reserve dos Estados Unidos e outros bancos centrais da Europa, mas esse dinheiro foi congelado desde que o Talibã voltou ao poder e depois o governo apoiado pelos países do Ocidente. O cartão Futuro, programa do governo do Paraná para incentivar a manutenção de empregos e a contratação de jovens aprendizes por empresas paranaenses, chega cada vez mais positivo e agrega mais adeptos. A expectativa é viabilizar a concentração de 20 mil aprendizes em todo o estado e a manutenção de até 15 mil contratos de trabalho, já em andamento. O cartão Futuro e o governo pagam uma parte do salário do aprendiz e isso permite a sua contratação, mesmo por pequenas microempresas. Então, desta forma, o programa abre as portas para o primeiro emprego para jovens entre 14 e 21 anos de idade. Pesquisa do Instituto Butantan da Universidade de São Paulo, junto a instituições internacionais, indicou a possibilidade para o desenvolvimento da vacina contra a esquistossomose, doença parasitária que afeta anualmente mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente não há vacina disponível para prevenir a doença e os resultados das pesquisas publicadas na revista Nature mostram que os macacos, ao se curarem espontaneamente da esquistossomose, são capazes de gerar anticorpos poderosos contra estes parasitas. Então, dessa forma, eles ficam protegidos ao sofrer uma segunda infecção. Notícia importantíssima. A Sanepar conquistou a primeira posição no setor de infraestrutura na 7ª edição do Prêmio Valor Inovação Brasil 2021. O prêmio reconhece as 150 empresas mais inovadoras do país, após avaliação de práticas de inovação das companhias que atuam no país em diferentes atividades econômicas. O resultado foi divulgado pelo jornal Valor Econômico, que publica o anuário em parceria com Estratégias e Consultoria da PwC. Uma solução à base de canabidiol é o mais novo produto à base de cannabis liberado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo a resolução número 4067 da agência, o produto será fabricado na Colômbia. O medicamento tem concentração de 50 miligramas por milímetro, até 0,2% de combinações da cannabis. Com a autorização, o produto, que passa a ser o quarto com este princípio ativo liberado no país, poderá ser importado já para uso e a distribuição e comercialização iniciada em farmácias e drogarias a partir da prescrição médica por meio de receita do tipo B, aquela de cor azul. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana.
Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá pessoal, o assunto de hoje é escoliose. Escoliose é uma deformidade da coluna vertebral. Quando vocês olham aqui, a parte de trás da coluna, você encontra essa inclinação lateral da coluna, mas também, se vocês observarem, tem um deslocamento das costelas. Essas costelas estão mais para trás, aqui tem menos espaço, essas costelas são mais longas, tem uma diferença nesses ossos da escápula. Então, são todas as deformidades que acompanham. E na parte da frente, ó, a rotação da coluna, ao mesmo tempo a posição do externo desse osso aqui com alinhamento da cabeça, e aí vocês conseguem ver como tudo modifica no corpo de quem tem escoliose, não só as vértebras, mas as costelas, quando a escoliose é dorsal. E aí você pode imaginar também as vísceras, as membranas, como que fica esse pulmão, como fica o coração, como fica o diafragma, que é o músculo da respiração aqui, como se organizam as vísceras quando a escoliose é lombar. Então, eu sempre digo, não é uma coluna escoliótica, é um corpo escoliótico. Para vocês terem uma ideia de como essas colunas ficam, vejam aqui, ó. Aqui nós temos um raio-x de uma escoliose em C, tóraco-lombar, e que tinha 23 graus quando foi diagnosticada. Quando você encontra nessa angulação, já é um sinal de alerta, já está acima de 20 graus, pode ser uma escoliose progressiva do adolescente. Mas quando você não dá muita atenção, em poucos meses pode ter uma modificação. E daí, olha o que acontece em poucos meses, de 6 meses a 1 ano, aquela mesma coluna que tinha 23 graus passou para 38. E se não for dada atenção, em poucos meses ela pode ir para 48 graus. E aí não tem mais tratamento conservador, muito difícil. Vai ser um tratamento cirúrgico. O que se faz para segurar isso daqui? Uso de colete, fisioterapia de exercício e fisioterapia de terapia manual, específica para escoliose, que é o que a gente propõe aqui na clínica, para resolver esses quadros aqui, pelo menos tentar não deixar progredir mais, trabalhar um pouquinho mais para evitar os danos e lutar para cada grau a menos que você conseguir, é uma vitória imensa. E nos casos onde a gente tem uma escoliose pequena, a coluna acaba fazendo algumas degenerações, o tal dos bicos de papagaio, são os osteófitos, artrose. Então, isso se torna bastante doloroso. Quem tem escoliose vai envelhecer com a escoliose. Então, se você não cuida da escoliose, também numa fase onde você tem uma idade mais avançada, onde já tem as degenerações que já são favorecidas pela idade, na escoliose isso pode ser muito maior. E se você observar nessas angulações aqui, num close bem de pertinho, você vai ver que algumas vértebras são deformadas. Você tem aqui uma vértebra normal, a borda das vértebras estão bem definidas, e já em algumas partes da coluna tem claramente uma degeneração. Isso traz dor. Se sua escoliose é silenciosa, não dói nada e você não trata, em algum momento da sua vida pode te causar um quadro bem doloroso. Então é importante que a escoliose seja diagnosticada o mais rápido possível, e quem tem escoliose que faça um tratamento, faça exercício físico, para que evite uma velhice mais complicada, mesmo que uma escoliose seja pequena. A empresa farmacêutica MSD assinou acordo de licenciamento com a Associação de Patentes Medicinais, apoiada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que permitirá que mais empresas fabriquem versões genéricas de seu tratamento antiviral experimental contra a Covid-19. Anunciaram a farmacêutica e a organização. A MSD disse que o licenciamento isento de direitos de propriedades se aplicará a 105 países de baixa e média renda. Ele permite que fabricantes selecionados pela MPP produzam versões genéricas do antiviral em comprimido que desenvolveu em parceria com a Redback Bioterapêuticos.
Os médicos veterinários do setor privado, que atuam no Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, coordenado pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, devem fazer o recadastramento em novembro. A obrigatoriedade serve tanto para os cerca de 3.200 cadastrados para aplicação de vacinas, quanto para os 1.200 habitados para exames de diagnóstico. Agora já é possível reconhecer firma por autenticidade pela internet. O procedimento, que antes necessitava da presença em um cartório, agora pode ser feito à distância, por meio de uma videochamada com o tabelião. A novidade está disponível para a maioria dos cartórios do país. Na plataforma e-notariado, desenvolvida pelo Colégio Notarial do país. Para utilizar a função, o consumidor precisa ter firma aberta no cartório escolhido e uma assinatura digital emitida pelo mesmo tabelionato sem custo. Ativistas do clima protestaram em Londres e bloquearam rodovias importantes que levam à capital britânica, desafiando uma ordem judicial. Os atos aconteceram há poucos dias do Reino Unido começar a sediar a COP26, a cúpula mundial sobre mudanças climáticas, organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson tem defendido as metas mais ambiciosas para combater o aquecimento global. Johnson falou que a COP26 é incrivelmente importante para o planeta. A geração de empregos no Paraná em 2021 é a melhor desde 2004, com um saldo de 168.500 novas vagas com carteira assinada no acumulado de janeiro a setembro. O resultado supera toda a série histórica registrada em 18 anos. O levantamento é da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Esse é o maior recorde desde 2004. Só em setembro foram mais de 15 mil empregos com carteira assinada. O resultado é fruto da união dos paranaenses e da força do nosso comércio, indústria, agronegócio e construção civil, que vem crescendo a cada dia. É dessa forma que fazemos um Paraná cada vez mais moderno e inovador, gerando emprego e renda para a população, comemorou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Roma pode ser a cidade eterna, mas suas atrações antigas estão sob ataque implacável do tempo, da poluição, da chuva ácida e até mesmo do suor e da respiração de milhões de turistas. O arco de Sétimo Severo no Fórum Romano, por exemplo, tem a sujeira de 18 séculos grudada em sua superfície. Agora, o especialista em conservação de objetos antigos, Alessandro Lugari, e seus colegas estão tentando salvar os tesouros da cidade usando uma nova tecnologia, que emprega uma das formas de vidas mais antigas, as bactérias. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Após o anúncio do congelamento do ICMS sobre derivados e petróleo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou em suas redes sociais que essa crise dá oportunidade para a União. Quando governadores concordam em congelar o ICMS dos combustíveis para diminuir a pressão na bomba e pedem que a Petrobras
entre no debate sobre os preços, tenho a certeza que esta crise é de uma grande oportunidade. A União pode firmar compromissos públicos com todos nós, acrescentou Lira. O Paraná produzirá 25,37 milhões de toneladas de grãos na safra de verão 2021-2022, em uma área de 6,2 milhões de hectares, se as estimativas se confirmarem. O volume será 9% superior ao atingido na safra passada. Enquanto a área é menor 1%, os dados são do relatório mensal divulgado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura e de Abastecimento do Paraná. Segundo o documento, destaca ainda o crescimento da área de soja, que deve ser 5,62 milhões de hectares, 1% a mais do que no ciclo 2021, quando foi de 5,59 milhões. A produção esperada é de 20,8 milhões de toneladas, 6% superior ao total colhido na safra 2021. Desde a impressão de cupons como dinheiro de reposição até a criação de cisnes negros ornamentais para comer, a Coreia do Norte está sendo forçada a inovar para lidar com os problemas econômicos e a escassez de alimentos. Reconhecida pelo próprio líder do país, Kim Jong-un, à medida que os blocos e bloqueios por conta da pandemia nas fronteiras se arrastam, com o período da colheita terminando, observadores internacionais dizem que a situação econômica vai aumentar e a Coreia do Norte está em situação de perigo. E há sinais de que está aumentando as remessas de ajuda humanitária da China. Um levantamento feito pela empresa de gestão de recursos humanos Midshit mostra que pelo menos 25% dos jovens brasileiros de 15 a 29 anos ouvidos pelos recrutadores apontam que não trabalham e também não estudam. A pesquisa foi feita com 9 mil jovens candidatos a emprego em todo o Brasil, isso no mês de julho deste 2021. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que essas pessoas representam mais de 35% do desemprego no planeta. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou mais 36 novos veículos para reforçar as ações de saúde da família em 3 municípios da região metropolitana de Curitiba: Colombo, Bocaiúva do Sul e Campina Grande do Sul. Eles integram a compra de um total de 1,211 automóveis feitos pelo governo do estado do Paraná para os 399 municípios. E é a maior renovação da frota da saúde do Paraná, com investimentos de 41,7 milhões de reais. Esse é o resgate da saúde da família. Nosso objetivo é fazer com que a saúde possa estar mais próxima das pessoas, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, afirmou que os casos avançados de câncer de mama explodiram durante a pandemia do Covid-19 por falta do quê? De realização de exames como a mamografia e o ultrassom. O câncer de mama é diagnosticado precocemente através de mamografia e complementado com o ultrassom a partir dos 40 a 45 anos de idade para a população em geral. Esses 2 exames conseguem reduzir o risco de morte em até 40%, porque os diagnósticos desta doença ainda não é perceptível ao toque, ou seja, que não apresenta sintomas, mas aparece de modo sutil nas imagens, explicou o especialista. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A Ticola Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão.
Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, meu amigo Johnny, um abraço para você. Zé Domingos, outro abraço. Igual a você, Biro, um abraço a todos. A você que nos dá o carinho, que nos acompanha, muito obrigado e também o nosso abraço. Zé, o Paraná já teve grandes treinadores. O que é que você pode falar, você que conhece tudo de treinadores do passado, passado mais recente e na atualidade também, Zé Domingos? Sim, passaram pelo futebol paranaense grandes treinadores, alguns de projeção nacional e internacional, como Elba de Pádua Lima, o poderoso Tim, que inclusive é homenageado com um nome de praça em Curitiba. Elba de Pádua Lima, que trabalhou nos 3 grandes clubes de Curitiba. Primeira passagem no Ferroviário em 1958, depois esteve no Atlético Paranaense, brilhou no Coritiba, onde inclusive ganhou o Torneio do Povo, uma competição com os grandes clubes brasileiros. Elba de Pádua Lima Tim esteve por aqui. E outros grandes nomes do cenário futebolístico brasileiro, como Oswaldo Brandão, também trabalhando no futebol paranaense. Mas treinadores mais chegados aqui ao nosso futebol íntimo, ao futebol do estado mesmo. Félix Manho, um uruguaio que dirigiu o Coritiba em várias temporadas, ganhando inúmeros títulos, deixou seu nome marcado na história do Coritiba Futebol Clube e até hoje é considerado um dos mais importantes treinadores coxas. Rui Santos, o motorzinho, um gaúcho que veio do Internacional e foi o primeiro técnico do chamado Furacão, o Clube Atlético Paranaense de 1949, trabalhou no Atlético, trabalhou em clubes do interior, foi campeão em 55 pelo Clube Atlético Monte Alegre, um grande treinador. Rui Santos. Geraldo Damasceno, Geraldino, que começou como jogador na Associação Esportiva Jacarezinho, veio para o Ferroviário, do Ferroviário foi para o Atlético e no Atlético começou como treinador nas categorias de base, os juvenis daquela época. Depois passou para o elenco principal, se transferiu para o Ferroviário, foi bicampeão no Ferroviário em 65, 66 e em 67 foi tricampeão, daí como técnico do Esporte Clube Água Verde. Geraldo Damasceno, Geraldino, foi realmente um treinador extraordinário do nosso futebol. Lembrando também de Adão Plínio da Silva, outro treinador que foi jogador, atuou em várias equipes do futebol do mundo, mas ficou aqui no Coritiba muito tempo, foi treinador do Coritiba, treinador do Primavera, do Água Verde, de vários clubes, o Adão Plínio da Silva. E poderíamos falar também do Munir Caluf, o nosso professor que foi dirigente e técnico de futebol dos mais conceituados, trabalhando muito tempo no Japão. Alguns nomes, porque se fôssemos lembrar, iríamos longe citando grandes treinadores como Otávio de Castro, Vico, Zinder Lins, Arci Neves, Antenor Gans, enfim. O futebol paranaense teve, na verdade, grandes treinadores e lembrá-los sempre é muito bom. Recordar é viver. Depois desse show, até outra, Zé. Até outra.
Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.